Flamengo, que fora de casa fazia 29 anos que não vencia o Bragantino por aqui. E aí, o Flamengo fez 2-1 de virada, tem jogo a menos, tá bem na parada a equipe do Felipe Luiz, que deve estar se despedindo do Wesley, que acabou definindo o resultado. Eu falei no Pleri, mas... Boa noite fria em Bragança Paulista, e a temperatura de 10 graus foi o reflexo do primeiro tempo. Bruno Henrique até esquentou a mão do goleiro Cleiton. Em cobrança de falta foi a vez de Jojo aquecer a mão de Rossi. Além disso, no primeiro tempo, só mesmo frio. Na segunda etapa, a saída de bola ensaiada do Bragantino. 4 toques e Lucas Barbosa, com 8 segundos, esquentou as arquibancadas. 1-0. Perdendo, o Flamengo se mandou ao ataque. Mostrou reação rapidamente, até que a Arrascaeta encontrou o Léo Pereira para empatar a partida. 1-1. Volume de jogo do time de Felipe Luiz resultou em virada. Wesley recebeu dentro da área e fez o gol da vitória. Essa pode ter sido a partida de despedida dele, já que o lateral direito tem negociação avançada com a Roma da Itália. Para o seu lugar, o Flamengo tem interesse em Emerson Royal, que está de saída do Milan. É incrível um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde joga. Com a derrota, o Bragantino chegou a 3 rodadas sem vencer, 2 derrotas seguidas, e viu o Palmeiras assumir a 3ª colocação do G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo aproveitou o empate do Cruzeiro com o Corinthians e diminuiu para 1 ponto a distância do líder do campeonato. Uma das características do frio é o acolhimento, e foi isso que o elenco fez com o companheiro De La Cruz. Ontem, o nome do jogador uruguaio esteve envolvido em uma polêmica que resultou na demissão do chefe do departamento médico do clube, o Dr. José Luiz Runco, após vazamento de conversas e um grupo de mensagens por aplicativo em que ele disse que De La Cruz tem uma lesão crônica e irreversível. E essas coisas externas machucam. Esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. Sobre o frio em Bragança, a noite até que terminou bem. Se terminou bem para o Flamengo, hein? Com vitória, 3 pontos. Mas a notícia do momento, segundo a imprensa europeia, é que Samuel Lino, jogador do Atlético de Madrid, bom de bola, poderia estar sendo contratado pelo Flamengo. Mais um jogador de alto nível. O Flamengo não tá perdendo tempo, hein? Ai, Libertadores. Não perde tempo e tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem um treinador que tá escalando a sua equipe aí, e as peças na qual ele acredita que pode somar, ele pede e a diretoria se prontifica rapidamente. Então isso demonstra que o Flamengo quer ganhar tudo, né? Porque se vem um jogador com essa qualidade, tá falando da saída, né, do Wesley, pode vir o Emerson Royal também, que é um outro jogador que tá no Milan. Então assim, pro torcedor, isso é perfeito. Pro Felipe também, o time que ele tem em mãos, você poder agregar no Wesley, pode vir o Emerson Royal também, que é um outro jogador que está no Milan. Então assim, pro torcedor, isso é perfeito. Pro Felipe também, o time que ele tem em mãos, você poder agregar novas peças com muita qualidade, isso demonstra cada dia mais, né, o poder aquisitivo do Flamengo, a organização do Flamengo, e vai competir, né, aí em todas os campeonatos que estiver disputando, porque já é uma equipe forte. E com essas peças vai ficar ainda muito mais bem colocado aí em campo para poder buscar os títulos. E o Cruzeiro é o líder, mas o Flamengo não completou toda a sua tabela ainda. É um time que está se reforçando, perdeu o Gerson, vai perder provavelmente o Wesley, mas aí vai para o mercado e traz qualidade outra vez. O Pulgar, né, o Eric, né, que saiu machucado também. Renata, Flamengo com certeza é um dos candidatos, sim. Agora vai ter jogadores para que o Felipe possa colocar em campo.
Então você pega ontem duas escolas de treinadores jovens, treinadores que têm coragem, que colocam seu time para jogar, time para frente. Isso é gostoso de ver porque a gente vê que o futebol brasileiro está melhorando por causa desses treinadores que têm uma mentalidade diferente do que dos antigos. Não que também os antigos não sejam bons, mas é que vem uma safra jovem que está trazendo modernidade, está trazendo outros tipos de treinamentos, outras cobranças. E é claro que vai oscilar, sim, mas com muita qualidade. E a gente vê que um Flamengo perde uma peça, já traz, quer repor outra. Vai ser muito difícil qualquer time bater o Flamengo. Mas a gente sabe que o futebol tudo pode acontecer, Renata. Pois é, o Edu falou que muito difícil bater o Flamengo, é o que você também pensa, né, Rona? É porque é um time que não desiste. Ontem, esse time do Bragantino, agora falando sério, é um time que marca muito forte, tem um contra-ataque forte também, é um time que diminui o espaço dentro de campo. Mas o time do Flamengo ontem conseguiu, mesmo saindo no prejuízo de 1-0, é um time insistente no toque de bola, envolvente, jogadores com qualidade, um treinador também que agora tá ficando malandro. O Pedro tava onde ontem? No campo. Então é isso aí, o Flamengo só vai perder, o Flamengo só vai deixar de conquistar alguma coisa esse ano se tiver essas briguinhas internas aí, se perder para ele mesmo. Já tendo esses probleminhas que teve com o doutor, ele já mandou afastou, tá, isso aí é assim que tem que ser. Agora, a tendência do Flamengo é título. Sabe o que eu tava pensando? E aí o Santos... Bom campeonato, tem feito um grande campeonato, tem se destacado demais, quase faz o golaço de falta, defesa espetacular do Rossi, mas o Flamengo acho que conseguiu encontrar soluções dentro de uma partida usando o banco, mas também melhorando, produzindo mais ofensivamente, algo para mim que tinha sido bem questionável, nos 5 tempos anteriores, né? Os 2 jogos anteriores e a primeira etapa contra o Bragantino. O que é fundamental, repito, assim, é um jogo muito difícil pela intensidade do Bragantino no tempo todo. Então, mais do que tecnicamente, você tem que estar batalhando 90 minutos. E o Flamengo conseguiu batalhar. Eu acho que essa é a grande virtude do Flamengo ontem, foi que batalhou o tempo todo contra um time muito físico e conseguiu virar o jogo. Sim, ressurgir no jogo. Ainda. Sim. Eu acho que um ponto que eu queria salientar aqui no nosso debate é o seguinte: como é bom ter um goleiro, né? Um goleiraço. Porque quando você tem um 0-0 no placar no primeiro tempo, quando o Flamengo ainda não era tão efetivo criativamente falando, você tem aquela falta do John que o Donk citou, e o Rossi faz uma defesa simplesmente espetacular. É muito difícil. Do outro lado, o Cleiton, que o Bragantino é super bem treinado, não quero botar a culpa da virada em cima apenas de um atleta, mas do outro lado é um goleiro que sempre foi questionado, tanto por nós da imprensa quanto pela torcida do Bragantino. E ontem falhou de novo. Num gol que dá o empate. Entendeu? Então, o Rossi, assim, aos poucos a gente vai tendo o tamanho e a dimensão do Rossi no Flamengo. Ele é muito importante. E outra coisa que eu queria salientar é a opção do Felipe Luiz em entrar com o Pedro ontem. Eu fico assim, no Fla-Flu ele era a 5ª opção, se vocês pararem para analisar. A 5ª. Porque ele ia com o BH. O BH lesionou, não foi com o BH. Aí ele opta pelo Wallace. Aí depois entra o Juninho antes dele. Então o Pedro era a última das opções. Tem o Plata que se machucou no aquecimento. Que se machucou no aquecimento. Né? Então, mas será que não, pela característica do adversário, do jogo? Essa é a última questão. Pode ser. A pior é o jogo seria equivocado, exatamente. Não esse encaixa. É o típico jogo em que ele não encaixa. Eu não sei se foi pensando em dar uma sequência por conta do... Porque é um jogo de muita briga, de muita velocidade, de muita intensidade. Por exemplo, quando você tem um adversário que está tudo fechadinho lá atrás... Você pode ganhar o jogo, de repente, numa bola aérea, como ganhou. Porque o primeiro gol foi numa bola aérea, poderia ter sido... Foi o Léo Pereira, poderia ter sido Pedro. Pedro não é, nem de longe, o jogador que mais faz gol de cabeça no Flamengo. Os zagueiros são muito mais importantes nisso, e até o Bruno Henrique. Para mim, o Bruno Henrique é o melhor cabeceador do Flamengo. Mas eu quero entender, quando o Pedro não joga, é corneta no professor. Quando o Pedro joga, é corneta no professor. Mas é exatamente por isso, O que ele tem que fazer com o Pedro, então? Eu acho que ele tem uma alternância muito 8 ou 80. Não, né? Tem uma música do saudoso João Nogueira, que chama Boteco do Arlindo, que é assim: gripe cura com limão, juro bebe é prazia, do jeito que a coisa vai, Boteco do Arlindo vira drogaria. Por quê? Cada doença pede um remédio diferente. Então, cada jogo pede um estilo de jogador diferente. Quer dizer que o jogo ontem não era bom pro Pedro? Não. Ah, tá de brincadeira. Era. Quando você enfrenta o Fluminense, que estava todo lá atrás, com 3 zagueiros, com 3 volantes, e fazendo com que o Flamengo tivesse maior posse de bola,
e precisasse de alguém dentro da área, ali era um jogo para o Pedro. Ontem é um jogo brigado o tempo inteiro. E essa não é a característica Pedro faz do Pedro. bem pivô. Mas fisicamente ele não entrega a mesma coisa. Sabe, uma coisa é você precisar de um jogador técnico, outra coisa é precisar de um jogador físico. Ontem precisava de um jogador físico. Jogador técnico, para mim, eu discordo de você, respeito sua opinião. Jogador técnico, você precisa todos os jogos. Todos. Para mim. Você tem que não ter um sou dono da razão nem da que verdade. esteja bem pra fisicamente. Mim, você precisa de jogador técnico todo jogo, gente. Você precisa de um jogador técnico que esteja bem fisicamente, que esteja forte, que possa aguentar o tranco do futebol. E aí a gente vai... E coloca pra jogar, só tem craque. É verdade. Só que eles não conseguem mais. Mas não conseguem mais, porque fisicamente você precisa também. Então, você tem que aliar as duas coisas. E há características de jogo. Para mim, na minha leitura, o jogo contra o Bragantino, especialmente fora de casa, é o jogo mais intenso do campeonato. Eu acho que não é exatamente a característica. Tanto que o Pedro estava fora do time, porque justamente não entregava intensidade. O que ele entrega é técnica. Então, eu acho que para um jogo no Maracanã, contra um time que está se defendendo, e isso vai acontecer N vezes no Campeonato Brasileiro. Vários times vão para o Maracanã só para se defender. Beleza, coloca o Pedro lá, ele vai deitar e rolar. Para brigar, para disputar a bola. Eu acho minuto, assim, tanto que ele não participou quase do jogo. Dá para fazer um paralelo entre o que vocês dois estão defendendo. Eu acho que se o Pedro atingir um nível físico melhor... Tanto que a gente escutou. Mas não tudo é a que o Felipe característica falou. dele, né? Não é a característica Mesmo nos dele, melhores mas momentos. eu também entendo o que o Abel traz, que assim, se você tem um camisa 9 como o Pedro, é muito difícil colocar ele no banco de reservas se ele estiver bem. Não, é que a história, ele entrou, fez o gol e aí não tinha como segurar. Eu acho que foi muito nessa onda. Não assim, é muita vou dar decisão uma confiança, técnica. fez o gol da vitória no Fla-Flu, vou botar o cara pra jogar. É um o bom Pedro. jogador, gente. Ele tem facilidade para fazer gol. Não, e é por isso que acho que tem que... esse jogo é mais físico, não vai colocar. Eu discordo. Sim. É, que acho que tem jogos que, em termos estratégicos, acho que caberia melhor. E ainda mais se tem o Pedro e o Arrascaeta, pensando na intensidade que promove o Bragantino. E assim, não é a questão, o jogo um pouco mais intenso não pode contar com o Pedro. Não, não é nesse sentido. Mas estrategicamente talvez a coisa fluísse melhor. Acho que brigou muito ontem. Brigou. Tanto que ele foi um dos líderes muito em desarmes, se eu não me engano, na partida. Isso é... Mas, assim, em relação aos outros jogadores, é uma intensidade menor, embora essa ressalva seja justa, né? Ele fez muitos desarmes ontem, o Arrascaeta. Mas acho que a questão é muito mais pontuando em determinados jogos, assim. Acho que o importante para o torcedor do Flamengo é ver que o Pedro voltou a estar numa... Porque ele foi como o Johnny falou, ele foi de um jogo que era a última opção, ele voltou agora... pro esquema, né? E agora me parece muito mais um cenário de entender qual é o melhor cenário para cada jogo. Então, dentro dos remédios que o Eugênio estava falando, eu acho que esse tem que ser o cenário. E para mim, no caso... É um monstro. O Eugênio trouxe o João Nogueira lá. Só isso. E dentro do caso, eu estou de acordo com o Eugênio. Eu acho que o jogo... Precisa ter até no segundo tempo, em situação de um jogo de mais desgaste, aí poderia ser um caminho mais interessante. Mas de começo, talvez não fosse a melhor estratégia. Se vocês fossem técnicos da seleção da França em 98, vocês iam falar assim, esse jogo não é bom pro Zidane. Vocês estão de brincadeira. Não, aí, ele ficou fora de alguns jogos que ele estava suspenso, lembra? Aí você o Zidane recompõe pra caramba também, né? O jogo físico também. É igual falar que o Pirlo não corria. Né? O Pirlo corria pra caramba. Mas aquela final era pro Ronaldo ou não era? Aí é uma resenha boa. Aí dá outro programa inteiro. Isso. Ó, temos fãs de esportes na hashtag F360BR com as mensagens que chegam, como a do Gil Dazio. Bom dia, Flamengo no segundo tempo colocou o DNA em ação. Vinha entrou jogando muito. É o DNA rubro-negro, Gil Dazio. Olha só, o barbudo... Barbudo rubro-negro. Não, né? Não, acho que não. Acho que não, né? Se tiver, eu já caí. Pronto, vou falar. Barbudo rubro-negro. Pronto, se tiver, já caí. Mengão mostrando sua força com 8 desfalques. E Vinha é o lateral titular. Joga muito. Flamengo tem 3, Ayrton, Lucas, Alexandre e Vinha. Só isso. É a posição que ele tem mais jogador, só que não tinha nenhum ontem. Nem ontem, nem contra o Fluminense. Inacreditável. O Vinha saiu Uns do com banco. tanto, outros com tão pouco, né, meu amigo? Não tem jeito. Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Outro samba. Ele tá Elton demais. Medeiros. Ele tá demais. É uma Esse é máquina. de quem? Esse é Elton Medeiros. Elton Medeiros. Monstro, Eugênio Leal. Um monstro. Elton Medeiros da Portela, é isso? Não. Não, Elton Medeiros era da Unidos de Lucas.
Unidos de Lucas. Essa é a escola tradicional. Olha a salada. Unidos de Lucas, me lembrei do Ed Mota. Parada de Lucas. Parada de Lucas. É isso, né? Então, ninguém gostou, né? O De La Cruz não gostou e os companheiros também não, né, Johnny? Ah, sem dúvida. Foi uma falha irresponsável do Runco, sabendo que ali estavam... Não era uma conversa direta com alguém, é um grupo de WhatsApp. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala. exatamente. Você tem que ter respeito se você trabalha com um atleta. E a gente ouviu agora o Léo Ortiz falando que o De La Cruz se entrega. Não é um cara que tá ali, não quero saber de nada, tô lesionado mesmo e dane-se. O cara se entrega ali. Eu fico me colocando no lugar do De La Cruz, assim, um cara que tem sofrido tanto com lesões, ler do chefe do departamento médico do Flamengo que você é quase aposentou o cara, né? Tanto que não teve jeito, assim, dá pra entender, óbvio que a gente não torce pelo fracasso de ninguém, mas dá pra entender o desligamento do Dr. Runco do Flamengo após esse vexame amador de ficar falando mal de atleta, da condição física do atleta, etc. O WhatsApp é o maior vilão do Flamengo hoje, Johnny? Hoje, o Flamengo das antigas quase, né, cara? Porque, pô, você tem o Boto, você tem essa questão do Runco, coisa que não pode acontecer num clube do tamanho do Flamengo. Um amigo meu rubro-negro, o Totô, que era meu vizinho lá no Rio, quando eu morei no Rio alguns anos atrás, ele me mandou uma mensagem. Essas montagens que a galera faz na internet, aí tem assim, múltipla escolha. Qual o maior rival do Flamengo? Aí tem Vasco, Fluminense, Botafogo e a alternativa D, WhatsApp. WhatsApp. E hoje é. O Domenech Torrente, quando saiu do Flamengo, depois de ter saído do Flamengo, alguns dias, ele deu uma entrevista e falou: o maior adversário do Flamengo é ele próprio. Está sempre dentro do próprio Flamengo o problema. E ele tem razão. Sim. Muitas vezes o problema é político interno, de vaidade, de alguém querer aparecer mais que o outro. Falava do Marcos Braz anteriormente, que era um cara tão polêmico lá dentro. Acontece muito isso. E assim, o que é doido que a gente fala hoje, questões, problemas extracampo muitas vezes, no futebol brasileiro, é de clube que está com salário atrasado, que a gente está vendo esse tipo de coisa, com problemas nesse sentido. No caso do Flamengo não tem nada a ver com isso, é a questão da gestão da coisa, né? A relação do dirigente com o Pedro, agora do De La Cruz, que, convenhamos, assim, eu concordo com a postura dos jogadores do Flamengo, né? É complicado você ouvir esse tipo de coisa. Eu entendo que era num ambiente que não era para que a conversa externasse, mas eu tô com o Johnny, cara. Não dá pra você dar esse tipo de mensagem sabendo hoje como as dirigentes coisas... Exatamente. Ali falam que era uma conversa dele com outro responsável do departamento médico, mas não tá. Ali não tinham só médicos, entendeu? Tinham dirigentes, esquece. É muito amador. Por outro lado, acho que esse tipo de episódio fortalece o relacionamento dos jogadores. Também acho. Então, isso você já viu nitidamente logo depois. Voltando para um lado alegre, o jogo decisivo, o gol decisivo do Wesley ontem, apesar dele estar indo embora, e a reposição já está preparada. Vem chapéu aí? Já está preparada. Em quem é o chapéu? No Besiktas. No Besiktas. O Emerson Royal, né? Se eu não me engano, é o Emerson Royal, não tô dando... Parece outro cara, imagina, não. Então é o segundo chapéu no time turco, então? Talvez seja mais um chapéuzinho. Porque o do Saúl também teve, não teve? O Trabzonspor. Isso. Olha aí, ó. Wesley pelo Flamengo no jogo de ontem contra o Bragantino. Um gol, uma finalização no alvo, 101 ações com bola. 9 cruzamentos. É uma característica, né? Ele chega com muita força, velocidade na frente, né? 4 dribles tentados e 17 duelos. Ou ele é primeiro ou ele é segundo. Aí nos quesitos foi importantíssimo. Emerson Royal, novo reforço do Flamengo, em seus últimos clubes. Aí tem a passagem dele pelo Barcelona, só com 3 jogos. Pelo Betis, 79 partidas, com 5 gols e 10 assistências. Já é outra coisa, né? No Barcelona, 3 jogos, não tem gol, não tem assistência. No Tottenham Hotspur, 101 jogos, 4 gols e 2 assistências. E no Milan, 26 jogos, sem gols, sem assistência. E tem também ali os minutos por partida. Amigo André Donk, uma boa reposição. Ele que teve convocações para a seleção brasileira também, né?
Falhou feio, se eu não me engano, falhou feio e acabou não voltando mais. No Barcelona teve uma situação muito peculiar com o Betis, porque foi uma contratação casada dos dois clubes. Ele ia ficar um tempo no Betis, depois ia pro Barcelona. Foi meio aquele período que o Barcelona estava com problemas financeiros e por isso que viu nele uma boa forma de conseguir se acertar nas contas. Se eu não me engano, foi naquele período ou da saída do Messi ou no ano anterior, que o Messi quase saiu. Foi mais ou menos por aí, né? Agora eu não estou lembrado de cabeça. Então por isso que ele não tem poucos jogos, né? Mas ele foi muito bem no Betis. No Tottenham teve algum bom momento, mas acabou não se estabelecendo. Mas é um lateral com muita qualidade no apoio, chega muito forte no campo de ataque. Acho que pensando no contexto de futebol brasileiro, é uma baita reposição. Aliás, o Flamengo tem conseguido fazer isso, né? Pegar jogadores que têm mercado no futebol europeu. Pode não estar sendo o melhor momento dele na Europa, o do Emerson. Para mim foi quando ele estava no Betis. Mas ainda assim é um jogador que tem mercado por lá. E o Flamengo consegue trazer esses jogadores, tanto pelo atrativo, do tamanho do clube e pelo que tem disputado, quanto do poderio financeiro. Então, eu vejo como uma reposição interessante para o Wesley. Lógico que é muito sentido, está falando de um nível altíssimo, de um Wesley que hoje, para mim, briga em seleção brasileira, até de repente para pensar numa eventual titularidade. Lógico, dependendo do que o Ancelotti pensasse, que é um lateral mais para dar amplitude, ou um lateral mais para formar uma linha de 3, mas acho que ele tem condição de brigar por esse posicionamento. Mas vendo das possibilidades de recomposição, acho uma alternativa interessante. Mantém o nível. Mantém o nível. Exatamente. Ou talvez até melhor. E é muito difícil manter o nível do Wesley, né? Exato. Que é um que está indo para a Europa e outro que está vindo da Europa. A gente fala muito de lateral direito, até na seleção, assim, a dificuldade de você encontrar, acho que o Flamengo vai por um bom caminho. Na seleção, o Emerson em algum momento foi... na seleção foi um jogador cogitado, mas ele não conseguiu se firmar. Não falo nem em seleção, mas no contexto do futebol brasileiro, acho que ele chega... para o futebol brasileiro acho que é uma boa opção. Uma boa opção, sim. Você falou no balão, né? Do chapéu que o Flamengo deu. O Johnny falou. Num clube turco, né? Antes no Trabzonspor. Isso. No caso do Saul. O Saul é um cara muito presente nas redes sociais, né? Ele posta muito. E aí eu estava olhando aqui, quando ele postou, dizendo, não deu para ficar aí no Trabzonspor e tal, espero que um dia a gente se encontre e tal. Um dos primeiros comentários é de um torcedor turco. E ele fala o seguinte: nossa oração nem sempre é aceita, mas nossa maldição nunca falha. Que isso? Rapaz. Entenderás que classe de equipe é o Trabzonspor ao passar o resto da sua vida futebolística sem ver a luz do dia. O cara jogou a maldição nele. Torcedor do Trabzonspor. Esse cara é do mal, hein? Caramba. Falam que praga de corintiano pega, espero que a praga de turco não pegue, cara. Tá maluco. Mas é legal, assim, isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi, né, o post, mas depois ele já fez vários posts e foi muito bem recebido pela torcida do Flamengo. Tá empolgado. E espero que o Emerson confirme essa negociação aí. E o que virou o Flamengo, né, gente? O que virou o Flamengo? Jorginho chegando, né? Aí você olha e vai Saul. Emerson agora Royal. veio o Emerson Royal. É sacanagem, né? A gente não tá acostumado a ver um clube que a gente tá falando da lateral esquerda. Alexandre, Ayrton Lucas e Vinha. E que é isso? E a gente vê esses movimentos, muitas vezes, de jogadores já meio, fim de carreira. Fim de carreira. Cara, nenhum desses O Emerson Royal, assim, a gente tá acostumado a vê-lo há muito tempo, mas ele tem 26 anos. A produção pode até nos ajudar, mas se eu não me engano, ele tá com 26 anos. 26, é isso. Então, é um cara que é jovem, ainda tá... Talvez possa estar no auge físico do atleta, que a gente avalia entre os 26 até os 28 anos, e é um jogadoraço. Eu vejo assim, é muito difícil suprir a ausência do Wesley, que talvez viva o melhor momento desde que estreou saindo da base. A movimentação do Flamengo para substituir é muito boa. Não podemos adivinhar e não sabemos se vai dar certo ou não. Mas a movimentação é muito boa, dá para falar antes. Dá. Ele chegar. Agora, posso tirar uma onda, Abel? Pode. O Eugênio trouxe belos sambas aqui. Não sei se vocês já viram, convido o Fã de Esportes a ver depois. O Emerson Royal já se arriscou como trapper. É? Ele lançou umas músicas, mas ele é um excelente lateral. É melhor ficar por ali mesmo. É? Melhor que o Lil Gabi? Eu acho que o Lil Gabi vai melhor. Juro Não, é complicado. Dê uma assistida depois, vocês vão ver. Tem que ser meio cômico até, é bem engraçadinho. Engraçadinho. Engraçadinho.
Atenção, torcedores do Mengão, bomba no mercado da bola. O Flamengo está prestes a fazer história com uma contratação que vai abalar o futebol brasileiro. Samuel Lino, atacante do Atlético de Madrid, pode estar a caminho do ninho do urubu. E olha só, a negociação está tão quente que até atrapalhou os planos do Napoli. Mas o que choca mesmo são os valores, 30 milhões de euros. Isso mesmo, cerca de 195 milhões de reais. Se confirmar, será a maior contratação da história do nosso futebol. E tem mais, Lino já passou pela base do Fla em 2017. Será que ele volta para brilhar no profissional? Fiquem ligados, porque essa novela promete muitas emoções.